Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ler juntos o verso 11? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só a congregação. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Refúgio aqui é macê, no hebraico. Uma rocha, um lugar de esconderijo, um lugar onde você encontra segurança. Deus é isso para nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Suplicamos-te agora, humildemente, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo. O Teu servo tem declarado que ele crê no Espírito Santo, que ele precisa do Espírito Santo, que ele depende do Espírito Santo. E eu peço agora que o Teu Espírito possa aplicar a palavra a cada coração aqui nesta manhã. Que a nossa confiança esteja inteiramente no Senhor, seja a circunstância que for. Abençoa a Tua igreja, cada pessoa. Nós oramos assim em um nome bendito e santo de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. O Salmo 46 é, sem dúvida alguma, um dos salmos prediletos do povo de Deus. Talvez esteja entre aqueles que você já tenha de cor, ou se você não sabe o salmo de cor, é certo que algum dos versos dele você já tem na sua memória. Mas antes de olharmos para esse texto, e esse texto ele pode ser dividido em três partes, que eu chamo de os 3 P's de Deus. A proteção de Deus, versos 1 a 3, a presença de Deus, os versos 4 a 7, e o poder de Deus, os versos 8 a 11. Antes de fazer a exposição do texto, eu gostaria de chamar sua atenção para alguns detalhes que julgo eu importantes. Primeiro, a peculiaridade do salmo. Se você tem a sua Bíblia, você vai observar o cabeçalho. Nas versões modernas diz que este salmo é um salmo dos filhos de Coré para vozes soprano. As versões mais antigas, entre colchete, diz Cântico dos filhos de Coré, adaptado a Alamode. E Alamode significa para vozes femininas. O Salmo 46, dentro da liturgia e dentro da inódia judaica, ele era entoado no final da celebração pelas vozes femininas. Um coro de mulheres se levantava e cantava este salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mas embora esse fosse o cântico para as vozes femininas, as verdades que estão contidas nele se aplicam a todos nós.
A segunda coisa importante, o contexto do Salmo. Eu tenho explicado aqui ao longo dos tempos que salmos não registram histórias. Salmos registram impressões, sentimentos, mas certamente por trás de cada sentimento e impressão tem uma história. Embora Alan Hartman diz que é impossível a gente estabelecer uma conexão precisa histórica do Salmo, é consenso praticamente em todo o meio acadêmico de que o contexto deste Salmo se refere ao cerco do rei Senaqueribe à cidade de Jerusalém. Isaías 36 e 37 registram este momento. Talvez um dos momentos mais difíceis do reino de Judá. Quando essa história aconteceu, o reino unido de Israel não existia mais. O reino do norte já havia sido destruído pela Síria de forma implacável. E como Senaqueribe já havia destruído o reino do norte, chamado Israel, agora ele está caminhando para Judá, para cercá-la, para entrincheirá-la e também para destruí-la. Parecia iminente a destruição da cidade. Diz a Bíblia que nessa hora de aflição, e eu sei que todos nós já passamos, se não passamos, ainda haveremos de passar, o rei Ezequias, que era um homem crente, fiel, temente a Deus, foi buscar sua presença. Colocou diante de Deus aquela situação difícil. E Deus se apresentou a ele de uma forma toda especial. E foi nesse contexto que este salmo foi composto. Quem escreveu este salmo não escreveu como um teórico. Aliás, nós só podemos dizer de fato quem é Deus quando nós temos uma experiência pessoal e real com Ele. Deus se apresentou para o rei Ezequias e para a cidade de Jerusalém como lugar de refúgio e segurança e um lugar de bastante descanso. Esse é o contexto e a gente vai trabalhar com ele nesta manhã. A terceira coisa que eu quero lembrar a você é a solenidade do Salmo. Embora os 10 primeiros versos deste Salmo sejam discursos dos filhos de Coré, o verso 11 é o próprio Deus que está falando. E Deus diz assim: aquietai-vos, porque sabei que eu sou Deus. Vamos dizer juntos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está dizendo isso para Ezequias, para a cidade de Jerusalém. E Deus está dizendo isso para você também. Aquiete-se, descanse, confie. Eu sou Deus, ele disse. Eu sou exaltado na terra. Isso aqui não é um conselho, é uma ordem. A palavra aquietar aqui está no imperativo. Deus quer que você se aquiete, na certeza e na confiança de que Ele é Deus. E quando Ele diz eu sou Deus, Ele está dizendo que Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Dito isso, vamos olhar para o Salmo. Primeiramente os versos 1 a 3, para tratarmos do primeiro ponto, a proteção de Deus. O salmista disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Duas verdades estão contidas nesses versos. Primeiro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Salmo 46 foi o salmo que inspirou Martinho Lutero a compor o hino Castelo Forte. Também no meio de uma experiência. Em 1520, o Papa Leão X ordenou que Lutero se retratasse do seu ensino. Lutero estava ensinando que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Como a igreja dizia que a salvação se encontrava na igreja, o Papa ordenou que ele se retratasse. E como ele não se retratou, porque esta é a verdade da Bíblia, ele foi excomungado da igreja
E por ordem de Carlos V, imperador romano, Lutero foi sentenciado à morte. Mas Deus tinha planos para a vida dele. Deus tinha um propósito para a existência dele. E de forma milagrosa ele foi poupado. Frederico III o instalou em um castelo na Alemanha, no alto de um precipício de 360 metros de altura. E instalado ali, ele traduziu o Novo Testamento grego para o alemão corrente. E esse salmo teve um papel especial na vida dele. Olhando para aquela fortaleza onde ele estava, aquele castelo onde ele estava, ele pensou no cuidado de Deus. E meditando neste salmo, ele compôs a Marselhesa, que é o hino da Reforma Protestante. Castelo forte é o nosso Deus. Deus é um lugar de refúgio. Deus é um lugar de segurança. Deus representou isso para ele, assim como Deus representou isso para Judá. Não há o que temer. Deus, ele pode garantir a sua segurança. A segunda coisa que este salmo ensina é que Deus, ele é um socorro bem presente nas tribulações. E aqui preste bem atenção nessa palavra, bem presente. Porque tribulações todos nós temos. E todos nós precisamos da presença de Deus. Mas quando é que a gente sente mais a presença de Deus? Exatamente nas horas de grandes tribulações. O reino de Judá e o rei Ezequias experimentaram isso. Deus bem presente naquela hora. E a experiência com Deus, ela foi tão profunda, que ele foi capaz de dizer as coisas que se seguem no verso 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, ainda que os montes sejam desalojados e lançados nos mares. Na literatura judaica, os montes são tomados como símbolo de coisas estáveis. As árvores caem, mas os montes permanecem. Na literatura judaica, quando um monte ele se dissolve, ou ele é mudado de lugar, isso é um sinal do fim do mundo. É a coisa mais estável. Mas o salmista disse, ainda que os montes se abalem, ainda que eu não vou temer, ainda que as águas rujam, espumejem, e as águas aqui são tomadas como o símbolo das nações agitadas, aquela força impetuosa que vem contra você, aquele tsunami que vai arrastando tudo pelo caminho, ainda que aconteça isso, eu não vou temer, porque Deus é um socorro bem presente nas tribulações. E a palavra tribulação aqui, ela indica lugar de aperto. Tribulação aqui indica beco sem saída. Imagine você entrincheirado dentro de uma cidade, e à volta dessa cidade 185 mil soldados, o maior poder bélico que existia na época. A Assíria era uma superpotência. A Assíria já havia destruído os povos pelo caminho, inclusive o reino do norte, Israel. Faltava destruir Judá. Nessa hora de aperto, nessa hora de um beco sem saída, o rei Ezequias buscou a Deus. E Deus mandou dizer para ele, não tema, eles não vão entrar nessa cidade, nenhuma flecha lançarão contra essa cidade. Deus trouxe conforto ao coração do rei, que experimentou colocar em Deus a sua confiança. E ele disse, ainda que aconteçam muitas coisas, eu vou confiar no Senhor. Charles Swindoll disse que o rei Ezequias, assim como o povo de Judá, decidiram naquela hora lançar fora todo o medo. O Salmo 46 é um cântico de comemoração pela vitória.
O cântico que foi uma celebração diante do grande livramento desse Deus que se apresentou a eles bem presente na hora da tribulação. A gente não gosta de passar por tribulações. Não é agradável passar por elas. Mas você sabe, e alguém já disse isso com propriedade, Deus sussurra nas nossas alegrias, mas Deus grita na hora das suas dificuldades. Deus se faz muito mais presente a você nas horas de dificuldades do que nas suas horas de alegria. Leia o Salmo 119, 71, e o salmista diz isso. Como que ele aprendeu a lei de Deus? Como que ele se achegou a Deus? Foi exatamente diante das dificuldades que ele estava vivendo. Segundo lugar, segundo ponto do sermão, a presença de Deus. Versos 4 a 7. Se você quiser, faça essa divisão na sua Bíblia. Diz o verso 4: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui nós temos a presença de Deus, essa presença que estabiliza o nosso coração. Havia muitos temores, e os temores eram reais, os perigos eram reais. As nações bramam, diz o salmista, os reinos se abalam. Havia perigo à volta de Israel, mas havia segurança dentro da cidade. E essa segurança decorria do fato de que Deus estava no meio deles. A presença de Deus, a direção de Deus, Deus se fazendo presente, e é isso que importa. Como disse John Wesley, Deus está conosco, e é isso que importa. Vamos dizer juntos? Deus está conosco, e é isso que importa. Duas coisas que a gente precisa lembrar aqui nesse ponto. Lança na tela, por favor. Primeiro, a orientação de Deus. Na sua hora de aperto, na sua hora de dificuldade, você precisa de duas coisas. Você precisa da orientação e você precisa da intervenção. A cidade está cercada, os inimigos estão lá fora. Mas antes que os inimigos se aproximassem, Deus orientou o rei Ezequias. Preste atenção nessa cena. À volta de Jerusalém havia muitas águas, havia muitos ribeiros. E quando o rei Senaqueribe intentou conquistar a cidade de Jerusalém, antes ele mandou para lá os seus espias, que averiguaram as condições para a guerra. Seus espias informaram na Assíria de que havia muita água à volta de Jerusalém. Ele então deslocou para lá os seus exércitos, mas quando ele chegou não havia mais água. Segundo Crônicas 32, diz que o rei Ezequias, orientado pelos príncipes de Israel, mandou fechar todas as fontes dos altos. As águas que desciam do Gion foram desviadas num curso para dentro de Jerusalém. Se você é um estudante de geografia bíblica, ou se você já pisou na Terra Santa, você sabe que dentro de Jerusalém não tem rio. Mas ele disse que há um rio que alegra a cidade de Deus. Que rio é esse? As águas que foram desviadas do Gion foram desviadas para dentro da cidade de Jerusalém. Elas desaguam exatamente ali no tanque de Siloé, para onde Jesus mandou aquele cego se lavar. Agora vejam a cena do lado de fora, os povos inimigos estão com sede, e dentro da cidade tem água. Algumas vezes nós vamos precisar exatamente da orientação de Deus. Algumas vezes Deus vai mandar um anjo, outras vezes Deus vai mandar uma orientação. Aquela vitória foi conquistada debaixo de uma orientação de Deus. Às vezes a gente não sabe lidar com uma situação. Às vezes as coisas fogem ao nosso controle.
você fica perdido, você deve clamar pela orientação de Deus. Quem sabe Deus fale diretamente, ou quem sabe Deus vai falar pela boca de alguém, como falou pela boca dos príncipes de Israel. Segunda coisa, a intervenção de Deus. Verso 5 diz: Deus está no meio dela. O que nós temos aqui? A presença de Deus. Sabe como que a cidade de Jerusalém era conhecida? Ezequiel 48:35 diz que o nome da cidade é este: o Senhor está ali. O Senhor está ali. Deus está presente no meio da cidade. E por isso, diz o verso 5, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Você foi dormir essa noite. Você foi descansar essa noite. Você foi descansar, mas Deus continuou trabalhando. Sem sair do texto, por favor, avança lá comigo. Isaías 64, verso de número 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Diga isso para quem está do teu lado. Você espera em Deus, Deus trabalha para você. E agora olha para a cena. Olha para mim, por favor. À noite, quando eles foram dormir, a sentinela foi lá no muro e olhou a movimentação do exército assírio do lado de Jerusalém. Pela manhã, ele foi lá conferir o que tinha acontecido, se havia alguma movimentação militar. À noite tinha um exército. Pela manhã, quando a sentinela foi olhar, tinha 185.000 cadáveres. Durante aquela noite Deus trabalhou. Seu povo descansava, mas Deus estava operando livramento. O seu Deus trabalha. O seu Deus não descansa. E o seu Deus sempre trabalha para aqueles que nele esperam. Agora pense comigo, aquele exército era o exército mais poderoso da terra. E Deus mandou um exército, não um exército, mas um anjo para desbaratá-lo. Deus aniquilou. Durante aquela noite, Deus estava agindo. E pela manhã, o livramento estava diante dos olhos dele. É por isso que esse salmo diz para você não se preocupar. Esse salmo está dizendo para você: vá descansar. Hoje à noite, vá para sua cama e feche seus olhos e durma. Recuse qualquer preocupação na sua cabeça, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Ele a ajudará desde antemanhã, ou seja, antes do sol raiar. No meio da madrugada, Deus vai estar trabalhando. Deus vai estar operando o livramento, e pela manhã você vai ver o livramento do Senhor. Amém? Quantos creem nisso? Essa não é minha palavra, essa é a palavra de Deus. E tudo tem a ver com proteção e presença de Deus. Mas tem mais. Em terceiro lugar, o poder de Deus. Versos 8 e 11 a 11. O salmista disse: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai. Foi isso que a sentinela disse quando viu o livramento que Deus havia dado. Quando ele olhou para aquele campo e lá não tinha mais um exército, mas apenas cadáveres. Há 2 ou 3 meses atrás, os cientistas divulgaram uma pesquisa arqueológica
descobriram ali bem próximo aos muros de Sião, um sítio onde existem pelo menos 200 mil mortos. E a ciência agora está dizendo que aqueles mortos foram todos os 185 mil soldados assírios. Nem a ciência hoje duvida da intervenção de Deus. Deus interveio em favor do seu povo. E ele está dizendo aqui, vede que assolações o Senhor tem feito. Deus assolou. Esse Deus é o Deus que age em favor do seu povo. Aliás, é sempre oportuno lembrar que aqueles que se levantam contra o povo de Deus têm dois trabalhos. Um de se levantar e o outro de cair. Porque Deus defende o seu povo. E agora olhe. Ele disse que Deus ele quebra o arco e corta a lança. O arco e a lança era aquilo que existia de mais sofisticado na guerra. Eram as armas que se usavam naqueles dias para se combater. E eles tinham um arsenal. Se fosse hoje, Deus teria destruído os tanques, as bombas, os mísseis, tudo que for de aparato militar, Deus aniquilaria da mesma forma. Porque as armas mudam, Deus não. Deus continua o mesmo. E agora olhem, o salmista diz que quando a sentinela olhou, tudo aquilo que era aparato de guerra, agora era apenas sucata. Deus tinha destruído tudo. Todos os estratagemas, todas as armas que haviam sido concebidas, Deus havia destruído. A pergunta que eu faço a você hoje cedo é: o que está infundindo medo em você? E por que vocês têm tanto medo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não há o que temer, é o resumo desse salmo. Mas note o verso 10 comigo, porque esse salmo e este verso em particular precisam ser considerados com atenção. O Senhor é quem está falando. 11 versos são os filhos de Coré. O verso 10 quem fala é o próprio Deus. E ele disse assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Duas coisas estão presentes neste verso. Primeiro, uma repreensão para os povos. Nós normalmente olhamos para este verso como sendo apenas uma promessa serena para o povo de Deus. Mas se você olhar para o contexto, e se você olhar para o texto original no hebraico, Deus está dizendo para os povos: conscientizem-se que eu sou Deus, não ousem se levantar contra mim. Essa é a tese que está no texto original. Deus está dizendo para os povos: qualquer esforço, abandonem todo e qualquer esforço contra mim, porque eu verdadeiramente sou Deus. Deus está repreendendo aqueles que se levantaram contra ele arrogantemente e contra o seu povo. Mas Deus também está confortando o seu povo, sem deixar de também exortá-lo. Porque nós também precisamos ser exortados. Quem aqui já não se inquietou? Quem aqui já não ficou com medo? E quem sabe aqui nós não tenhamos muitos crentes com medo. E Deus está dizendo a você que você não pode ficar com medo. Porque Ele é Deus, Ele vindica a sua glória. Ele disse: eu sou exaltado na terra. Deus está dizendo que não há ninguém maior do que Ele. E você sabe qual é o princípio? Quanto maior for Deus para você, menor será o seu problema. Quanto maior for o seu problema e menor for Deus, então você vai se desesperar. Deus é grande, não há ninguém maior do que Ele. Portanto, você deve lançar fora todo o medo. E eu termino com essas duas palavras, simples e breves. A primeira: Deus é o quê? Poderoso. Deus é sobremodo poderoso. Não há ninguém que possa rivalizar com Ele. Dr. R. 6 Pro
Disse que é tempo da igreja contemporânea recuperar a noção da glória de Deus, porque nós perdemos muito de vista a glória de Deus, a dimensão e o tamanho do nosso Deus. Perdemos de vista o poder dele. Andamos muito assustados com qualquer coisa, nos assusta, porque perdemos essa noção, mas precisamos recuperar. Deus está dizendo aqui que ele está acima de tudo, que ele é Deus em toda a terra, que ele é exaltado em toda a terra. Ele é o Deus de Jacó, o Deus que não falhou para Jacó, o Deus que sustentou Jacó, e Jacó aqui é Israel, o menorzinho daqueles povos. E Deus tem segurado aquele povo até hoje, apesar de inúmeros inimigos à sua volta. Deus está dizendo para você que ele é sobremodo poderoso, é ele que garante você. E segundo, Deus está conosco. Depois de Deus dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nas versões mais antigas, aparecia uma expressão entre colchetes, Selá. Selá é uma expressão técnica, é uma palavra técnica, indicando que é hora de repetição. E quando Selá aparecia no texto original, o coro feminino levantava-se e repetia aquilo que já havia dito no verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o coro cantava novamente: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco, sempre. Ele é como uma sombra que não abandona você. Meu desafio aqui hoje é para você lançar fora todo medo, toda insegurança, voltar para casa confiado na proteção, na presença e no poder insuspeito de Deus. Você quer orar comigo agora? Se você veio para cá assim, com o coração apertado, com alguma questão, inseguro diante de algum problema, Deus trouxe aqui você esta manhã para dizer: lance fora todo medo, toda a sua insegurança. Se você quer orar comigo, eu vou pedir para você sair do seu lugar. Se você quer dizer assim: Senhor, eu quero confiar em Ti, eu quero lançar fora todo o meu medo, toda essa insegurança que eu tenho, esse problema que está me afligindo agora. Se você quiser, sair do seu lugar e venha, eu vou orar contigo nesta hora. Deus diz para você que você não tem motivos para ficar preocupado e assustado. E Deus repreende a sua insegurança e a sua incredulidade, porque Ele disse: saiba que eu sou Deus. Vamos orar nesta hora. Ó Deus, Tu és Deus nos céus e Deus na terra. Tu és Deus grande, Deus poderoso. Seu poder é insuspeito. Sua glória é infindável. Obrigado, Senhor, porque Tu continuas no controle de todas as coisas e não há nada que possa deter o Teu poder. Deus, nós somos o Teu povo. Nós somos como Jacó, um povo pequeno que confia num Deus grande. Ajuda-nos nesta manhã a lançar fora todo medo, toda ansiedade, toda angústia do nosso coração. Deus, nós queremos receber a confissão da Tua palavra por meio do Teu Espírito Santo, de que Tu nos mandas nos aquietar. Queremos nos aquietar na Tua presença, ainda que os problemas à nossa volta estejam crepitando, ainda que os povos à nossa volta estejam clamando e bramando e as águas estejam se perturbando. Ainda que tudo isso aconteça, nós Te pedimos agora: ajuda-nos para que o nosso coração se mantenha tranquilo, na certeza de que o Senhor está trabalhando para aqueles que nele esperam. Deus, hoje à noite concede-nos uma noite de paz e tranquilidade. Ajuda-nos a colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, na certeza de que nós vamos descansar,
mas o Senhor vai continuar trabalhando por nós. Leva teu povo em paz, Senhor. Concede paz a cada coração, segurança no meio das dificuldades, alegria no meio das tribulações, porque nós testificamos aqui por nossa experiência pessoal, de que o Senhor é de fato um refúgio verdadeiro e um socorro bem presente nas tribulações. Abençoa-nos nesta hora, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, e antecipadamente te agradecemos pelo livramento que certamente o Senhor enviará. Nós oramos assim em um nome bendito e santo de Jesus. Amém.